Oi meninas, bom dia. Eu tô aqui com vocês mais uma vez para falar sobre relacionamento. Às vezes a gente fica numa situação meio complicada e fica com a cabeça cheia de caraminholas, né? E a gente que é mulher, a gente gosta muito de dar ordens, né? Pelo menos eu, sou assim mandona ao extremo. Bom, já fui. Eu tô tentando melhorar esse meu lado mandona porque às vezes não funciona com todo mundo. A gente tem que entender que nem todo mundo vai aceitar o jeito ditador como a gente quer ditar as regras. E quando eu casei, eu era muito jovem, então eu achava que tudo que tinha que ser do meu jeito. Só que a gente tem que entender também que não é assim. A gente tem que parar um pouco e observar o outro. Parar um pouco e ouvir o outro. E eu lembro que quando eu fiquei noiva, eu fui conhecer meu cunhado. E quando eu cheguei na casa dele, eu nem abri a boca. Mas ele já chamou logo o irmão dele para um canto. E aí perguntou para ele, você tem certeza que você quer casar com essa mulher? Você gosta de dizer como tem que ser. Você gosta de ditar regras. Só que com ela, você não vai ditar regras. Porque ela é mandona. E na sua casa, quem vai mandar é ela. E aí, tudo bem, passou o dia, quando voltamos para casa, ele me contou, né? E eu fiquei rindo, porque na verdade eu sabia, ele não tinha errado. Ele sabia que ia ser assim, porque eu era assim. Só que quando a gente casa, a gente não vem com manual de instruções. Não diz como é que tem que ser, a gente vai aprendendo na marra, no dia a dia, na convivência. E é muito difícil, porque você tem que manter o casamento, você tem que manter ali os filhos, você tem que manter tudo em ordem para poder ter um casamento tranquilo, para poder não ter um lar de guerra, né, onde tem a guerra. E eu fui aprendendo assim, na base da porrada mesmo. E a gente tem que entender, quando a gente para escutar a opinião do companheiro, seja do namorado, seja do marido, não quer dizer que a gente tá baixando a cabeça, tá sendo besta ou vai deixar ele pôr o cabresto. Não. Porque a gente tem mania de pensar, não, se eu baixar a guarda, se eu afrouxar, ele vai mandar em mim, daqui a pouco eu não vou poder nem levantar, porque ele vai dizer, aqui quem manda sou eu. Não é isso, eu não tô falando que você tem que aceitar agressão física e agressão verbal, são coisas totalmente diferentes. Mas se você tá casado com um cara, se você está namorando um cara, e este cara torce por você, tá sempre ali do seu lado, te apoiando em tudo que você faz, te admirando, como mulher, admirando seus defeitos e qualidade, é lógico que um cara desse é um bom cara, né? Você está com ele porque ele é uma pessoa boa. Então não custa nada quando ele fala, minha linda, minha querida, você exagerou. Então vamos parar um pouquinho. Então não custa nada a gente baixar a guarda, não custa nada a gente analisar o que está errado na gente. Eu acho muito triste quando a pessoa fala assim, eu nasci assim e vou morrer assim. Beleza. Eu só tenho pena porque você não vai mudar, você não vai aprender nada. Ainda vai se tornar uma pessoa amarga no final dos dias. E ninguém aguenta, ninguém amarga. Ninguém quer estar do lado de pessoa insuportável, de pessoa infeliz, que só leva o tempo em reclamar. Pois todo dia eu sou uma mudança. Hoje eu já sou a Antonilha diferente, eu não sou a mesma Antonilha de ontem. Todo dia eu estou aqui para evoluir. E eu mudo sim. Se eu tiver que mudar por alguém que eu amo, eu mudo sim. Se eu ver que aquela pessoa tá pedindo, tá falando que eu exagerei alguma coisa, eu vou mudar. Não adianta a gente querer controlar o outro. Porque o outro, ele tem a essência dele. Porque quando a gente quer que o namorado, que o marido da gente, ou que os filhos da gente sejam como a gente quer, a gente tá amando, vendo o que a gente é e não o que ele é. E cada pessoa é diferente. Defeitos e qualidade. E é isso que atrai a gente, é isso que faz a gente se encantar por elas. E ultimamente eu tive que lidar com uma situação muito difícil, porque com esse meu jeito mandona, então ficava muito difícil, principalmente quando você não mora com a pessoa. Então você não sabe onde a pessoa tá, não sabe o que faz, é o que a pessoa diz, né? E assim, eu sou também ciumenta ao extremo, sou doente de ciúmes. Eu tive também que controlar esse meu ciúme. Por quê? O que é que a gente tem que aprender? O que eu aprendi? Que não adianta eu estar dando chilique de ciúme, porque se a pessoa quiser sacanear comigo, ele vai sacanear nas minhas fuças. Não é assim que acontece? Às vezes o marido trai a gente com a melhor amiga da gente, ou então
A mulher, em alguns casos que eu já vi, trai o marido com o melhor amigo dele, né? Assim, dentro de casa. Então não adianta querer ter o controle. Não adianta, ele tá online. E por que ele não conversa comigo? Gente, ele tem família também. Ele tem amigos. Ele tem que estar online 24 horas só com você? Não. Vamos parar com essa mania de estar com essa crise de ciúme de tudo, porque não vai mudar em nada. Porque quando o outro quer sacanear com você, ele vai sacanear. Não adianta você dar uma de doida, ficar com ciúme, ficar vigiando o WhatsApp, as mensagens que chegam. Porque caráter e respeito é uma coisa que a gente não cobra do outro. Ou o outro te dá ou não te dá. Ou ele tem ou ele não tem. Então, eu mudo sim. Teve algumas coisas que eu tive que mudar. Porque eu vi que estava errado em mim. Eu vi que eu tinha uns exageros demais. E se o outro ficava dizendo, Toninho, isso tá me magoando, então se o outro diz que tá magoando, o que é que custa você mudar aquela atitude que tá fazendo o outro se sentir mal, meu Deus? Não custa nada. É tão bom quando você muda, é tão bom quando você para. Não, eu errei. Então o seu jeito de pensar é melhor do que o meu. Isso não quer dizer que você vai se tornar uma mulher besta pro seu marido, pro seu namorado. Isso não quer dizer que você vai ser mandado por ele, não. Apenas você está sendo inteligente, apenas você está sendo madura o suficiente para ver, para reconhecer o seu erro, para analisar e para você mudar e não querer repeti-lo. Isso são coisas totalmente diferentes. Então, eu mudo sim. Já me perguntaram, você muda por alguém? Se eu amar a pessoa e eu ver que aquela pessoa tá o tempo todo torcendo por mim, que é o meu bem, tá se esforçando para o relacionamento dar certo, apesar do meu lado louco, apesar desse meu lado agitado, mas a pessoa continua comigo, não soltou a minha mão, então é porque ele gosta de mim. Então, se ele falou, Antonila, isso aqui tá errado alguma coisa, não custa nada. Agora, com meus 39 anos, eu paro para ouvir. Antes eu não parava para ouvir. Era assim, eu falava, tem que ser assim, ponto final. Hoje não. Hoje eu sei que não era para ser assim. Mas hoje, mais madura, eu já aprendi muita coisa. Eu paro para ouvir. Quando a pessoa fala para mim, minha linda, para aqui, vamos pensar. Então eu paro. E eu já consegui analisar muitos erros meus, parando para ouvir a outra pessoa. E isso é muito bom. Então, meninas, não tente controlar tudo, porque nem tudo sai do jeito que a gente quer. Então, se você vê que alguma coisa não está dando certo, então para um pouco. Nem todo mundo funciona sob pressão. Se eu não funciono, por que eu tenho que achar que meu marido, que meu namorado, que meus filhos vão funcionar sendo pressionados? Não. A gente tem que parar com essa mania. Então, não para de controlar as coisas. Deixa as coisas fluírem. Porque quando a gente tira essa carga pesada, esse peso das costas da gente de querer impor, tudo flui naturalmente. Então, a melhor coisa é quando a gente vê que as coisas estão dando certo no relacionamento. Quando a gente abre a guarda de uma coisa para aceitar outras coisas boas, lógico. Então, a gente começa a pensar, a gente começa a ver. Porque quando a gente se torna melhor, a gente é melhor para o outro. A gente é melhor para o marido, é melhor para o namorado, se torna uma mãe melhor. Então, não custa nada. Não custa nada a gente mudar, não custa nada a gente querer evoluir. E isso serve para homem, isso serve para mulher, isso serve para qualquer ser humano. A mudança é a melhor coisa que tem no mundo, você se tornar melhor. Então, meninas, eu espero que sirva de alguma coisa essa dica. E parem de se cobrar tanto, parem de querer tanto da vida, porque as coisas acontecem como ela realmente tem que acontecer, nem antes nem depois. Não adianta atropelar, porque quando a gente atropela as coisas dão errado. Então deixa fluir, seja mais leve, mais compreensiva. Se tiver que mudar alguma coisa, mude, mas continue sendo vocês. Jamais faça essa mudança roubar a essência de vocês, tá bom? Então um beijão e até o próximo encontro.